Imagine por um momento que existe alguém que caminhou por esta terra há milhares de anos e que, diferentemente de todos nós, nunca experimentou a morte. Não estamos falando de lendas ou mitologias antigas, mas de um relato bíblico real e documentado. Seu nome era Enoque, e sua história desafia tudo o que conhecemos sobre a condição humana. Enquanto bilhões de pessoas ao longo da história nasceram, viveram e morreram, Enoque simplesmente desapareceu. Mas para onde ele foi? E mais intrigante ainda, onde ele está agora? Se você já se perguntou sobre os mistérios mais profundos das Escrituras, deixe seu like neste vídeo, porque hoje vamos mergulhar em uma das narrativas mais enigmáticas da Bíblia. A história de Enoque não é apenas fascinante pela sua singularidade, mas também pelo que ela revela sobre os planos secretos de Deus para a humanidade. Prepare-se para descobrir verdades que podem transformar completamente sua compreensão sobre vida, morte e eternidade. Para compreendermos a magnitude do que aconteceu com Enoque, precisamos primeiro entender quem ele realmente era. Enoque não era um personagem secundário na genealogia bíblica. Ele ocupava uma posição única e estratégica na linhagem que conecta Adão a Noé. Filho de Jared e pai de Matusalém, Enoque viveu em uma época que a Bíblia descreve como os dias antediluvianos, quando a terra ainda carregava vestígios da perfeição original do Éden. Seu nome em hebraico, Chanok, significa dedicado ou iniciado, uma pista profética sobre o destino extraordinário que o aguardava. Diferentemente de seus contemporâneos, que viviam centenas de anos, mas inevitavelmente morriam, Enoque desenvolveu algo que o distinguia de todos os demais seres humanos: uma intimidade sem precedentes com o Criador. As Escrituras nos dizem que Enoque andou com Deus, uma expressão que em hebraico sugere um relacionamento tão próximo e constante que transcendia a experiência religiosa comum. Não era apenas oração ocasional ou ritual. Religioso era uma comunhão contínua, uma sincronização espiritual que moldou cada aspecto de sua existência. Essa intimidade divina não passou despercebida no mundo espiritual, e as consequências dessa comunhão extraordinária estavam prestes a reescrever as regras da mortalidade humana. O mundo em que Enoque vivia estava rapidamente se deteriorando moralmente. As Escrituras pintam um quadro sombrio daquela época. A violência se multiplicava, a corrupção se espalhava como uma epidemia, e a humanidade estava se afastando progressivamente dos caminhos de Deus. Era uma era marcada pelo que alguns estudiosos chamam de hibridização espiritual, quando seres celestiais corrompidos interferiram na ordem natural da criação. Neste contexto de declínio moral acelerado, Enoque enfrentava desafios que poucos conseguiam compreender. Ele não apenas testemunhava a degradação de sua geração, mas também recebia revelações divinas sobre julgamentos futuros que transformariam completamente o mundo conhecido. Imagine a pressão psicológica e espiritual de ser o único a verdadeiramente compreender a gravidade da situação. Enquanto seus contemporâneos viviam em negação ou ignorância, Enoque carregava o peso do conhecimento profético. Ele sabia que um dilúvio devastador estava chegando. Ele compreendia que a paciência divina tinha limites. E mais perturbador ainda, ele havia recebido visões detalhadas sobre como seria o fim daquela civilização corrupta. Esses não eram apenas desafios externos. Enoque enfrentava a tentação constante de se conformar com sua geração ou de se desesperar diante da aparente inevitabilidade do julgamento divino. Mas algo em sua natureza espiritual o mantinha firmemente ancorado na presença de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor desmoronava.
Foi em meio a esse caos moral que Enoque tomou a decisão mais crucial de sua existência. Aos 65 anos, quando nasceu seu filho Matusalém, algo extraordinário aconteceu em sua jornada espiritual. A Bíblia registra que foi precisamente após o nascimento de Matusalém que Enoque começou a andar com Deus de forma ainda mais intensa. Alguns estudiosos sugerem que o nome Matusalém significa "quando ele morrer, isso virá", uma referência profética ao dilúvio que viria após sua morte. Se essa interpretação estiver correta, Enoque não apenas gerou um filho, mas recebeu uma revelação cronológica sobre o fim de sua era. Diante dessa revelação devastadora, Enoque poderia ter reagido com desespero, rebelião ou resignação passiva. Mas sua resposta foi exatamente o oposto. Ele escolheu intensificar sua comunhão com Deus de forma radical. Por 300 anos consecutivos, Enoque manteve um relacionamento com o Criador que era tão íntimo e constante que começou a transformar sua própria essência física. Ele se tornou um profeta poderoso, proclamando julgamento contra os ímpios e revelando os planos futuros de Deus. Suas palavras carregavam autoridade divina e sua presença se tornava cada vez mais incômoda para aqueles que viviam em rebelião. Mas o mais impressionante era como essa comunhão espiritual estava literalmente transfigurando seu corpo mortal. Enoque não estava apenas crescendo espiritualmente, ele estava sendo preparado para um destino que nenhum ser humano havia experimentado antes. A análise do caráter de Enoque revela uma combinação extraordinária de virtudes que raramente encontramos concentradas em uma única pessoa. Sua fé era inabalável. Não a fé intelectual que conhece sobre Deus, mas a fé experiencial que caminha com Ele diariamente. Hebreus 11:5 nos diz que, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, indicando que sua fé não era passiva, mas ativa e transformadora. Sua obediência era absoluta. Por 3 séculos, ele manteve uma consistência espiritual que desafia nossa compreensão moderna. Não temos registros de momentos de rebelião, dúvida destrutiva ou afastamento de Deus na vida de Enoque. Isso não significa que ele era um robô espiritual, mas sim que desenvolveu uma maturidade que o capacitava a navegar pelos desafios sem perder sua conexão divina. Sua coragem profética era notável. Em uma época de corrupção generalizada, ele não hesitava em proclamar mensagens difíceis de aceitar. Sua integridade era cristalina. Mesmo vivendo em meio à decadência moral, ele mantinha padrões éticos que o distinguiam completamente de sua geração. Mas talvez sua virtude mais impressionante fosse sua capacidade de intimidade com Deus. Enoque desenvolveu algo que vai além da religiosidade comum. Ele aprendeu a sincronizar seu coração, mente e espírito com as frequências divinas. Contudo, é importante reconhecer que Enoque era humano. Suas virtudes não eram inatas, mas desenvolvidas através de escolhas consistentes e dependência total da graça divina. Se você está sendo inspirado por essa jornada espiritual extraordinária, não se esqueça de se inscrever no canal para mais revelações bíblicas que podem transformar sua perspectiva sobre fé e eternidade. O relacionamento entre Enoque e Deus transcendia completamente os padrões normais de espiritualidade humana. Não era uma religião baseada em rituais, sacrifícios ocasionais ou orações formais. Era uma comunhão tão profunda que começou a espelhar a própria natureza trinitária de Deus. Enoque não apenas falava com Deus, ele conversava com ele como Abraão falaria com um amigo. Como Moisés dialogaria face a face, mas com uma intimidade ainda mais profunda. Deus compartilhava com Enoque segredos sobre o funcionamento do universo, revelações sobre julgamentos futuros e visões proféticas que abrangiam milênios.
O livro apócrifo de Enoque, embora não seja canônico, preserva tradições antigas que sugerem que Enoque recebeu revelações extraordinárias sobre cosmologia, angelologia e escatologia. Mais importante ainda, através dessa intimidade, Enoque começou a refletir o próprio caráter de Deus. Sua justiça não era legalística, mas relacional. Sua santidade não era separação orgulhosa, mas pureza que atraía outros à presença divina. Sua misericórdia equilibrava perfeitamente sua retidão. Por meio de Enoque, Deus demonstrava que era possível para seres humanos manterem comunhão ininterrupta com o divino, mesmo em meio à corrupção mundial. Essa revelação do caráter de Deus, através de Enoque, servia como uma profecia viva sobre a futura encarnação, mostrando que o divino e o humano poderiam coexistir harmoniosamente. Enoque se tornou uma demonstração prática de como seria quando Deus mesmo caminhasse entre os homens. A relevância da vida de Enoque para nossa existência contemporânea é muito mais profunda do que inicialmente podemos perceber. Em uma época caracterizada pela superficialidade espiritual, relacionamentos fragmentados e busca incessante por experiências transcendentais, artificiais, Enoque nos apresenta um modelo radicalmente diferente de vida espiritual. Ele nos ensina que intimidade genuína com Deus não é um evento ocasional, mas um estilo de vida consciente e intencional. Sua jornada revela que é possível mantermos conexão divina constante, mesmo em meio ao caos cultural. Para aqueles que se sentem desencorajados pela aparente impossibilidade de viver uma vida verdadeiramente santa em tempos corruptos, Enoque oferece esperança prática. Ele não vivia isolado do mundo, mas no mundo sem ser contaminado por ele. Sua vida demonstra que podemos ser influenciadores espirituais ao invés de sermos influenciados pela decadência ao nosso redor. Para líderes espirituais, Enoque exemplifica como a autoridade profética autêntica emerge da intimidade pessoal com Deus, não de posições eclesiásticas ou conhecimento teológico meramente intelectual. Para pais e mães, sua paternidade responsável, preparando Matusalém para um mundo que enfrentaria julgamento divino, oferece insights sobre como educar filhos com consciência profética. Para qualquer pessoa que busca propósito transcendental, Enoque prova que nossa existência pode ter impacto eterno quando alinhada com os propósitos divinos. Sua vida nos desafia a questionar: estamos apenas existindo ou verdadeiramente vivendo em sintonia com nosso Criador? Agora chegamos ao momento mais extraordinário e misterioso da narrativa de Enoque, sua transladação. Gênesis 5:24 registra de forma quase casual: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou. Essa simplicidade bíblica esconde uma das ocorrências mais sobrenaturais da história humana. Diferentemente da morte natural que todos experimentam, Enoque passou por uma transformação que desafia nossa compreensão científica e teológica. Não houve doença terminal, acidente fatal ou deterioração física. Em um determinado momento, provavelmente durante uma de suas caminhadas habituais com Deus, algo extraordinário aconteceu. Seu corpo mortal foi instantaneamente transformado, sua natureza física foi transfigurada e ele foi removido desta dimensão terrestre para uma realidade completamente diferente. Hebreus 11:5 acrescenta detalhes cruciais. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançara testemunho de que agradara a Deus. A palavra grega para trasladado é metatítemi, que significa transferir de um lugar para outro, mudar de posição ou condição. Isso sugere que Enoque não simplesmente morreu e foi para o céu.
ele foi fisicamente transportado e transformado. Sua fé não apenas o salvou espiritualmente, mas literalmente alterou as leis naturais da mortalidade. Mas esse evento levanta questões profundas. Por que Enoque foi escolhido para essa experiência única? O que isso revela sobre os planos futuros de Deus para a humanidade? A trasladação de Enoque não foi um evento isolado ou arbitrário na narrativa bíblica. Ela carrega significados teológicos e proféticos profundos que ecoam através de toda a Escritura. Primeiro, ela demonstrou que a morte não é uma sentença absoluta e irreversível para aqueles que mantêm intimidade perfeita com Deus. Enoque se tornou uma prova viva de que o plano original de Deus para a humanidade não incluía a morte como destino inevitável. Segundo, sua trasladação serviu como uma profecia prefigurativa sobre a ressurreição e arrebatamento futuro dos santos. Paulo, em 1 Tessalonicenses 4,17, descreve como os crentes vivos serão arrebatados nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Um evento que espelha extraordinariamente a experiência de Enoque. Terceiro, teologicamente, Enoque representa a possibilidade de transformação completa através da fé. Não apenas salvação espiritual, mas transfiguração total do ser humano. Sua experiência antecipa o que acontecerá com todos os redimidos na consumação dos tempos. Quarto, cronologicamente, Deus removeu Enoque antes do dilúvio, assim como removerá sua igreja antes da grande tribulação final. A trasladação também revela a natureza progressiva da revelação divina. Deus estava preparando a humanidade para compreender que existe vida além da morte física, que a eternidade é acessível e que a comunhão divina pode transcender as limitações da mortalidade. Enoque se tornou a primeira demonstração prática de que morte, onde está tua vitória? Não é apenas esperança futura, mas realidade presente para aqueles que vivem em perfeita harmonia com o Criador. A grande questão que intriga estudiosos, teólogos e curiosos através dos séculos permanece: onde exatamente Enoque está agora? As Escrituras são intencionalmente discretas sobre os detalhes específicos de sua localização atual, mas oferecem pistas fascinantes que nos permitem formar uma compreensão teológica sólida. Primeiro, é importante entender que Enoque não simplesmente foi para o céu no sentido comum que imaginamos. Jesus Cristo, em João 3,13, declarou categoricamente: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Essa afirmação sugere que nem Enoque nem Elias, que também foi trasladado, estão na presença direta de Deus Pai no que poderíamos chamar de terceiro céu. Então, onde eles estão? A tradição teológica mais aceita indica que Enoque foi trasladado para o que as Escrituras chamam de paraíso, uma dimensão espiritual de bem-aventurança que não é exatamente o céu final, mas também não é a terra. Alguns estudiosos sugerem que ele existe em um estado de suspensão profética, vivo, transformado, mas aguardando o cumprimento completo dos planos divinos. Outros propõem que Enoque habita em uma realidade dimensional que transcende nossa compreensão espacial tradicional, onde ele continua sua função profética em escalas cósmicas. O livro do Apocalipse oferece uma pista intrigante quando menciona as duas testemunhas que profetizarão durante a tribulação final. Muitos intérpretes acreditam que uma delas poderia ser Enoque, retornando para completar sua missão profética na Terra. As implicações da existência contínua de Enoque vão muito além de curiosidade teológica. Elas tocam questões fundamentais sobre a natureza da vida, morte, tempo e eternidade. Se Enoque está realmente vivo em algum lugar há mais de 5.000 anos, isso significa que ele testemunhou toda a história humana desde uma perspectiva única.
Ele viu o dilúvio que destruiu sua geração original, observou o desenvolvimento de todas as civilizações subsequentes, presenciou o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo e continua acompanhando os desdobramentos proféticos que conduzem ao final dos tempos. Imagine o conhecimento acumulado, a perspectiva histórica e a compreensão profética que ele deve possuir. Essa possibilidade também levanta questões fascinantes sobre a natureza do tempo na dimensão onde Enoque existe. Experiencia ele o tempo linearmente como nós ou vive em uma realidade onde passado, presente e futuro coexistem de forma diferente? Sua consciência mantém-se limitada pela perspectiva humana ou foi expandida para compreender mistérios divinos de forma mais ampla? Alguns textos apócrifos sugerem que Enoque se tornou uma espécie de escriba celestial, registrando e interpretando os planos divinos para a história humana. Se isso for verdade, ele não é apenas um sobrevivente da antiguidade, mas um participante ativo nos propósitos eternos de Deus. Essas considerações nos forçam a reconsiderar nossa compreensão limitada sobre vida e morte e nos abrem para possibilidades extraordinárias sobre nosso próprio destino eterno. A história de Enoque também conecta-se diretamente com algumas das profecias mais dramáticas sobre o final dos tempos. Apocalipse 11 descreve duas testemunhas poderosas que aparecerão durante os últimos dias, profetizando com autoridade sobrenatural, realizando sinais extraordinários e enfrentando perseguição intensa antes de serem mortas e ressuscitadas publicamente. Embora a identidade dessas testemunhas seja debatida, muitos estudiosos proféticos acreditam que uma delas será Enoque. Essa teoria faz sentido teológico por várias razões. Primeiro, tanto Enoque quanto Elias foram trasladados sem experimentar morte física, e a profecia indica que as duas testemunhas finalmente morrerão, completando assim o ciclo natural que foi temporariamente suspenso. Segundo, Enoque já possuía autoridade profética extraordinária antes de sua trasladação. Então, seu retorno como testemunha final seria consistente com seu ministério original. Terceiro, ele testemunhou a destruição do mundo antediluviano por causa da corrupção moral, tornando-o a pessoa ideal para advertir sobre o julgamento final da era presente. Se essa interpretação estiver correta, Enoque não está simplesmente aguardando passivamente em alguma dimensão celestial. Ele está se preparando para o ministério mais importante de sua existência: alertar a humanidade final sobre o julgamento iminente e chamar as pessoas ao arrependimento antes que seja tarde demais. Isso significaria que veremos Enoque novamente na Terra, completando uma jornada que começou há milênios com sua caminhada íntima com Deus. Enquanto exploramos o mistério atual de Enoque, não podemos ignorar as lições práticas que sua história oferece para a nossa jornada espiritual pessoal. Se você chegou até aqui neste vídeo, provavelmente sente uma inquietação espiritual semelhante à que motivou Enoque a buscar intimidade profunda com Deus. A primeira lição é que comunhão divina genuína requer consistência radical. Enoque não teve experiências espirituais esporádicas. Ele manteve conexão diária, constante e ininterrupta com o Criador por 300 anos. Isso desafia nossa cultura de espiritualidade instantânea e nos chama para compromisso de longo prazo. A segunda lição é que intimidade com Deus nos capacita a viver de forma profética em tempos corruptos. Assim como Enoque não se conformou com sua geração decadente, podemos manter padrões divinos mesmo quando a sociedade ao nosso redor abandona valores bíblicos. A terceira lição é que nossa fé pode literalmente
transformar nossa natureza. Enoque não apenas creu em Deus, sua fé o transfigurou fisicamente. Isso sugere que nossa confiança no divino pode produzir mudanças que vão além do espiritual, afetando nossa saúde, longevidade e até mesmo nossa composição molecular. A quarta lição é que Deus tem planos específicos para cada pessoa que escolhe caminhar intimamente com Ele. Enoque não sabia que seria trasladado, mas sua fidelidade o preparou para um destino extraordinário. Talvez Deus também tenha propósitos únicos para você que só serão revelados através de intimidade crescente com Ele. A vida de Enoque nos convida a questionar: estamos satisfeitos com espiritualidade comum ou desejamos experimentar a mesma intimidade transformadora que ele cultivou? Ao concluirmos esta jornada através do mistério de Enoque, somos confrontados com realidades que transcendem nossa compreensão natural, mas que desafiam nossa fé de formas profundas. Enoque permanece vivo em algum lugar, em alguma dimensão, há mais de 5.000 anos. Uma testemunha silenciosa de toda a história humana, um exemplo vivo de que morte não é o destino final para aqueles que caminham com Deus. Sua história nos revela que o extraordinário não é reservado apenas para figuras bíblicas antigas, mas está disponível para qualquer pessoa disposta a pagar o preço da intimidade radical com o Criador. Seja ele uma das duas testemunhas finais do Apocalipse, seja um intercessor cósmico em dimensões que não compreendemos, ou seja, um escriba celestial registrando os propósitos divinos, Enoque continua cumprindo sua missão eterna de demonstrar que comunhão com Deus pode transcender todas as limitações humanas. Para nós, que vivemos em uma era de ceticismo científico e materialismo dominante, Enoque oferece esperança tangível de que existe mais realidade além do que nossos sentidos podem perceber. Sua trasladação não foi apenas um evento histórico isolado, mas uma profecia sobre nosso próprio potencial eterno. Se este vídeo despertou sua curiosidade sobre os mistérios mais profundos das Escrituras, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma revelação bíblica que pode transformar sua compreensão sobre fé, eternidade e propósito divino. E lembre-se, assim como Enoque começou sua jornada extraordinária com uma simples decisão de andar com Deus diariamente, sua própria jornada para o extraordinário pode começar hoje com o mesmo compromisso simples, mas radical, de buscar intimidade genuína com seu Criador. O mistério de Enoque nos assombra não apenas pelo que não sabemos sobre seu paradeiro atual, mas pelo que ele revela sobre as possibilidades ilimitadas que aguardam aqueles que escolhem viver em comunhão perfeita com o Eterno.